Oi, amores. Oi, senhora. Oi, Sora. Tudo bom? Oi, senhora. Oi. Oi, senhora. Oi, Gia. Oi, senhora. Léo, João, Lucas, Júlia, o Timóteo. Bom dia, Sora. Bom dia, senhora. Ai, que frio. Eu tô vendo. Cadê os outros que não abrem a câmera? Pietra. Tinha 19 na outra aula, Sora. O pessoal foi no banheiro, foi beber água e já vai voltar. Foi pegar alguma coisa para comer. Vocês ficam com fome também? Sora, quando é aula das 8, eu sempre tomo café junto com a aula. Junto com a aula? Eu não posso, então eu tenho que tomar antes. Mas eu acabei de comer uma barrinha de cereal, porque eu tava com muita fome. Pietro. Cadê o resto que não abre essa câmera? Ó, Lorena não abre a câmera. Sofia. Oi. Você vai postar a nota quando de história? Já postei. Já? Já. Eu vi. Ô, Sora, eu não ligo a câmera porque eu tô de pijama. Ah, tá bom. Ó, vou esperar todo mundo entrar e eu vou dar um recadinho para vocês. Quanto que tinha na outra? 19? Sim. Bateu 20, pelo que eu vi. Bia. Simeão, Tiaguinho. Caramba, eu quebrei minha tela. Julinha tá no escuro, a Júlia. Eu? É que você tá de costas para a janela e você fica escura. Caramba, eu quebrei minha tela. O que você quebrou, Léo? Foi o Léo aí que quebrou? Eu acho que eu quebrei a tela do celular. A tela do celular? Ixi. Realmente tá meio... Ah, não, é só realmente. Tem um pouco aqui. Tomem cuidado. Vocês não usam computador? Eu não. Os outros estão no computador, né? Eu tô, senhora. Eu tirei 10, Sora. Não, 10 não, 9. Eu tirei 10. Fui ver minha nota. Maria Clara entrou. Ô, senhora, você postou a nota de história? Já. Eu já postei. Eu acabei de ver. Eu não vi, eu vou ver. Eu que assistir aula, eu vou lá jogar. Nossa, olha que eu não sou muito acostumada a jogar Galileu. Eu também não. Tem que Eu olhar. olhei só na hora que a senhora Michelle e o senhor Jeff falou que tinha postado. Daí eu falei, só vou olhar. É que agora vocês não têm mais ocorrências, né? Porque o Galileu, ele só posta nota e ocorrências. Agora vocês não têm mais. Ô, então não senhora, aparece alguém mais. dessa sala ficou de recuperação? Tirou a nota vermelha? Ficou. Eu vou falar disso agora para vocês, tá bom? Não vamos esperar mais, porque senão a gente não tem tempo. Ó, seguinte. Eu demorei para postar a nota, porque o meu Galileu não entrava. Não sei por que ele falava que eu não existia. Aí eu mandei mensagem na escola, falei, olha, não tá entrando, meu login, minha senha mudou, tal. Aí, ontem ele voltou. Então, eu não sei se elas fizeram alguma coisa, se estava com algum problema, e ontem voltou. Por isso que eu demorei para postar. E aí, eu postei todas as notas de vocês ontem. Alguns casos, tá? Que eu não lembro se... Eu nem vou falar aqui não tem. Aqui todo mundo fez a prova. É que até ontem não tinha alguns alunos que não tinham feito a prova ainda. Mas eles fizeram. Essa sala não tem esse problema. Recuperação. Na hora que eu fui fechar as médias, alguns alunos não atingiram a nota, mesmo fazendo o ajuste do PIC. Eu não posso mudar a nota das provas, mas eu posso alterar o PIC, tá? Então, o que eu fiz? Tinha a nota do PIC, tinha a nota do PIC,
E mesmo colocando 10 de pique, o aluno continuou de recuperação, tá? Eu não lembro quantos casos foram, mas foram uns 2, 3 casos aqui na sala. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá e vão olhar e vão ver se ficaram de recuperação. Se aparecer que a nota está vermelha, que está menos de 6, vocês vão receber segunda-feira uma atividade para vocês fazerem em casa de recuperação, tá bom? Vai ter um prazo, vocês vão fazer a atividade, pode ser no próprio computador, vocês vão fazer as respostas e vão me enviar de volta lá pela Agenda Edu mesmo, tá? Então, entra lá no Galileu, olha a nota de vocês. Se tiver azul, beleza. Se não tiver, vocês fiquem aguardando segunda, terça-feira no máximo. Eu vou mandar para vocês uma atividade de recuperação. Tudo bem? Sora. Oi. E no caso, eu tinha tirado vermelho na primeira prova, né? Daí eu tirei 9 na P2, que foi na online. Daí eu tirei 10 no pique. Daí somou e deu a mesma nota, não deu vermelho. Tudo certo. Não deu vermelha. Eu somei aqui e deu tudo certo. Então tá ótimo, vocês vão ver lá. Eu acho que foram 3 só que ficaram de recuperação, mas eu não lembro, tá, pessoal? Eu vi minha nota ontem, eu não fiquei de recuperação não, graças a Deus. Então tá ótimo. 7,5 de média. Não, senhora. Alguns eu ajustei o pique, tá? Alguns eu tive que ajustar, mas não tem problema. A gente sempre faz isso para vocês não poderem... A média foi 8. A média foi 8. A minha foi 7,5. Outra coisa. Na segunda, eu vou mandar para vocês o gabarito dessa prova, tá? O gabarito dessa P2. Então, vocês vão poder olhar e ver o que vocês erraram na prova, para vocês terem uma ideia do erro e tudo mais. E aí, qualquer dúvida, manda para mim na Agenda Edu ou no Moodle que a Pro responde, tudo bem? Sempre lá. Sempre que vocês tiverem dúvida, manda lá que eu respondo. Ok? Então, agora, eu vou fechar o microfone. Só eu vou falar. Vou compartilhar a tela. Então, quem está com a apostila na mão, página 6. Nicolas entrou também. Tem mais alguém que entrou? Então, vamos lá. Página 6 da apostila. Quem tiver com... Hoje as questões, elas são um pouco mais complexas, é mais difícil de vocês copiarem. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar a resposta para vocês. Inclusive, eu enviei uma tarefa uma tarefa para fazer. Essa tarefa aqui, ó. Essa tarefa aqui, ó, a tarefa 8, ela não é tarefa NET, tá vendo? Então, eu também vou mandar respostinha para vocês. Tudo bem? Só vocês aguardarem. Você vai mandar a resposta... Você vai mandar a resposta da 8, mas também você falou que você ia mandar a resposta de quê? Das atividades aqui da apostila, ó. Ah, tá. Porque a semana passada era só uma questão. E a gente fez junto e deu tempo, porque ela estava dentro do conteúdo. Dessa vez, tem muito conteúdo e as questões são muito longas, tem muitas questões. Então, talvez vocês não consigam copiar todas, entendeu? E aí eu mando para vocês. Vou tentar mandar hoje mesmo. Hoje ou amanhã. Oi. Então, a gente está fazendo as atividades avaliativas, né? Da semana 1, 2. Sim. Como que vai funcionar a nota de você, tipo assim, sua nota? Tá, vamos lá. É assim, ó. Nós vamos ter 3 semanas de atividade. Vocês já fizeram uma, essa semana tem outra, que é a segunda, semana que vem tem a terceira. Quando juntar 3, vai gerar uma nota. Eu vou fazer uma média. Soma, divide por 3, P1. Ok? Eu acho até que no Galileu eles já mudaram, nem é mais P1. Eles iam mudar lá. Depois, mais 3 semanas, segunda nota. A terceira nota são 4 semanas. E aí encerra o bimestre. Tudo bem? Então, vai juntar. Eu junto 3 notas, divido por 3. E aí vai gerar uma nota de vocês. Mas vai ter pique, Sora? Não tem pique. São só essas atividades que vocês vão fazer. Por isso que eu vou mandar a resposta. Porque não tem como a gente fazer correção e não tem como eu receber as atividades de vocês. Então, eu mando a resposta, porque vai tirar dúvidas,
para vocês não ficarem com a apostila em branco, certo? E aí é como se fosse uma correção. Ao invés de eu fazer a correção, na sala, igual a gente fazia, que eu carimbava e tudo mais, eu mando a correção para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou fechar o som. Qualquer coisa, vocês fiquem com a mãozinha levantada, anotem a questão, a dúvida de vocês, e no finalzinho eu respondo. Ok? Já estão sem. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vou tirar a participação de vocês. Gi, você está vendo a apostila na tela? Tá joinha, Papro? Beleza, então é porque eu só estou vendo você na minha tela que só aparece você. Então, vamos lá. Página 6, vou para cima e beleza. Nós vamos continuar falando do mesmo assunto, vocês vão cansar disso, mas pelo menos vocês vão aprender. Isso aqui não tem como errar mais, hein? Vamos lá. Eu vou explicar, vou retomar alguns assuntos que volta aqui, né? Porque a gente estava falando de símbolos reais. Na verdade, foi uma aula mais simples, que a gente conversou bastante, fizemos a leitura de imagens para a gente ver o que significava cada símbolo. E a gente vai ver ainda, quando a gente for falar da França, tudo vai acontecer na França. A gente vai falar como esses símbolos foram importantes, como o rei vai ter uma importância muito grande, o rei e esses símbolos. E aí a gente vai voltar um pouquinho para falar da centralização e da descentralização. Então, primeiro, o que é descentralização? Porque a gente está falando, foi centralizado, e vocês podem não entender o que é isso. Primeira coisa, pensa num governo assim, ó, central, juntinho, onde uma pessoa governa tudo. De repente, descentraliza. E aí cada um vai governar uma coisa diferente, tá? Então a gente tem um poder que é descentralizado, ele está aqui, que ele é centralizado, o rei manda em tudo, de repente ele perde o poder e cada um vai governar uma parte. Esse foi o feudalismo. Então o rei tinha a terra era toda dele, todo mundo vivia ali pertinho dele. De repente, descentraliza, ele tem que separar o poder dele. E aí cada senhor feudal, cada nobre recebe um pedaço de terra. Essa formação durou uns 500 anos, acho que nem isso, mas mais ou menos isso, durante a Idade Média, que a gente conheceu como o feudalismo. Porém, quando muda para a Idade Moderna, depois de todas aquelas mudanças que a gente viu, né, de guerra, de peste, de cruzadas e tudo mais, depois de tudo aquilo, o rei volta a ter o poder dele. Então, é isso que a gente vai ver agora de novo, tá? Porque o texto fala sobre centralização do poder. Esse texto traz novas informações que são importantes, tá bom? Primeira coisa, uma nova aliança. Não foi fácil para o rei. Reverter essa descentralização da Idade Média não foi fácil, porque ele precisava de algumas coisas que ele não tinha. Apoio político e recursos, dinheiro, ele não tinha isso. Mas, aos poucos, com a burguesia, o rei ele vai ter uma esperança aí, e vai ter uma nova aliança, uma nova política. A nobreza vai se sentir ameaçada, porque a nobreza ela vai ter vários privilégios, várias regalias que ela perde. Então, o que acontece? Quando descentraliza sem o poder, o rei que está aqui no meio, ele vai depender desses senhores feudais para tudo, porque esses senhores feudais protegem o rei de invasões, eles que montam o exército, eles que pagam impostos. De repente, se um desses nobres, por exemplo, falar assim, não vou mais pagar imposto, eu vou lutar, vou matar o rei e não vou pagar mais nada e essa terra vai ser minha. O que o rei ia fazer? Nada. Ia ser vários senhores contra um rei. Então, esse rei, ele tinha uma dependência desses nobres, tá? Ele tinha que saber fazer algumas articulações para não perder o resto de terra que ele tinha, para não perder o poder. Só que, de repente, quando tem o aumento da população, e essa população sai do feudo e vai morar na cidade, e vai trabalhar com comércio, vai trabalhar com artesanato, essas pessoas percebem que elas têm alguns privilégios.
Porque a terra onde ela mora não tem um senhor. Ela pertence a alguém, ela é do rei. Então, assim, ó, é igual uma cidade hoje. Eu tenho uma cidade que tem a zona rural, o feudo, e a zona urbana, cidade. O rei, ele depende do que é produzido no feudo, porque a cidade estava lá, morta, quase não acontecia nada. Ele depende do que produz no feudo. Quando a cidade ela começa a produzir também e começa a gerar riqueza, o rei para e pensa, opa, eu tenho dinheiro que vem daqui, tenho riquezas, não é dinheiro, riquezas que vêm daqui e riquezas que vêm daqui. Eu posso aproveitar os dois. Só que essa terra aqui não tem um dono, não tem um senhor feudal, é só o rei que manda lá e o rei nem aparece, ninguém nem sabe quem é o rei. O rei passa então a controlar esse lugar também. Como não tem nada nesse lugar, não tem lei, não tem regra, a burguesia passa a ter alguns probleminhas, principalmente de segurança. O rei, então, quando ele assume também esse lugar, ele passa a dar segurança para as pessoas que moram na cidade também. Essa aliança entre o rei e a burguesia vai gerar um monte de transformações. Essas transformações foram a centralização política e a prática do mercantilismo, que a gente vai estudar no próximo bimestre. A centralização política a gente já estudou, vamos falar mais um pouquinho hoje, que é quando o rei toma todo o poder para ele. A gente vai ver que poder é esse, ok? E a prática do mercantilismo nada mais é do que uma política econômica, uma doutrina econômica, nós vamos estudar mais para frente, porque ela é muito complexa e a gente vai levar pelo menos uma aula para entender o mercantilismo, tá? Ela é bem complexa de entender. Mas é a prática econômica que os reis vão usar, tá? A gente vai falar um pouquinho dela aqui embaixo. Prestem bastante atenção nesse texto, laranjinha, que vocês têm na apostila de vocês, porque ela responde, esse texto responde várias questões da semana, que vocês vão responder até segunda, tá? Várias questões. Então, vamos lá. Como começa esse fenômeno, então, né? Primeiro, o rei tinha um poder muito limitado, ele não tinha quase nenhum poder e dependia da nobreza feudal, foi o que eu escrevi. Mas houve uma aproximação do rei com a burguesia comercial, ok? Essa burguesia fez o quê? Passou a pagar impostos, ela começou a pagar impostos para o rei. E aí tem um efeito muito interessante, porque impostos, eles são pagos em porcentagem, não é uma taxa única, não é um valor único, é uma porcentagem. Então, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga. Quanto menos ela ganha, menos ela paga. O que o rei percebeu? Que quando ele ajudava a burguesia ganhava mais. E se a burguesia ganhava mais, ela pagava mais impostos para o rei. O rei percebeu que essa ajuda que ela dava para a burguesia era mais benéfica, ele ganhava mais coisas do que se ele ajudasse um nobre, por exemplo. O nobre não tinha isso, tá? O nobre garantia comida para o rei, proteção e só. Não tinha dinheiro, né? No feudo não tem o dinheiro. Então, o rei percebeu que essa burguesia ajudava muito ele. E o que o rei fez com esse dinheiro? Quais foi a utilidade desse dinheiro? Que ele ganhou da burguesia, ganhava, né? Porque era constante isso, com o pagamento de impostos. Duas coisas. Surgimento de funcionários reais, e aí a gente chama de funções burocráticas, e a gente vai ver isso melhor também na França, e a formação de exércitos nacionais permanentes. O que são esses funcionários reais? Vamos voltar lá no feudo para vocês entenderem. No feudalismo não tinha funcionário real. Então, se a gente lembrar da pirâmide social, a gente tem lá o clero, os nobres e os camponeses, ok? O clero, a igreja lá, também recebia dinheiro de todo mundo e vivia feliz e contente. A nobreza era o rei e os senhores feudais, os nobres que ganhavam terras e títulos, duques, barões, viscondes, condes, e assim por diante. Esses nobres, eles pagavam impostos para o rei em comida e proteção, né? Então, os feudos geravam lá comida, ele pagava o rei com comida, porque não tinha dinheiro. E os camponeses embaixo trabalhavam em troca também de comida e de moradia, que a gente já viu. Ele ganhava lá um pedacinho de terra, tinha uma casinha, ele trabalhava, pagava os impostos e vivia lá também, sobrevivia lá no feudo.
Alguns desses camponeses, eles eram chamados para trabalhar no castelo, tanto no castelo do rei, quanto no castelo do senhor feudal. Então, eles faziam todo tipo de serviço doméstico. Cuidava de crianças, cozinhava, cuidava das roupas, da limpeza do castelo. Não era muito limpo, também não era muito organizado, mas eles faziam esse tipo de coisa. Em troca, ganhavam comida e moradia. De repente, o que o rei percebeu? Se ele governa um estado, um país, ele precisa ter funcionários para fazer isso. Para você ter um país, você precisa ter algumas coisas, algumas características. Então, por exemplo, para ser um país, ele precisa ter um governante. E ele precisa ter um território formado. Assim, começo, meio e fim do território. Ele precisa ter um exército. E ele precisa ter uma máquina administrativa. Ele precisa ter funcionários que tomem conta de tudo aquilo. Hoje, todos os funcionários públicos são pagos, né? Eles têm que receber salário, ninguém é voluntário. E como que acontecia na época? É muito parecido com o que é hoje. Esses funcionários, eles tinham funções bem definidas e cada um fazia a sua parte. Então, por exemplo, pessoas que cuidam da educação, ministro da educação, ministro da saúde, ministro da economia, ministro da fazenda, ministro da guerra. Cada um cuidava de uma parte do reino, do lugar, e ajudavam o rei. Só que essas pessoas não eram voluntários, não eram nobres que estavam lá. Não, eles passaram a ter salário, eles eram remunerados, ok? Outra coisa que se formou, o exército permanente. Então, antes o exército não era permanente. Então, vamos pegar na Grécia Antiga ou propriamente nos feudos. Um rei entrava em guerra com outro rei. Então, um rei tinha os seus senhores feudais lá, tudo bonitinho. Às vezes até um rei contra o próprio senhor feudal, dentro do seu próprio território. Ele convocava os seus nobres para irem para uma guerra, como foi nas cruzadas. Convocava todos os nobres ali, a gente tinha um texto ano passado na apostila do rei Clemente, convocando os nobres europeus para irem para a guerra. Esses nobres são pessoas que estão lá, herdam terra, governam seus feudos e lutam. Mas eles não são um exército, eles são pessoas que lutam, que têm armas, então eles pegam seus cavalos, pegam suas armaduras, as suas armas e vão para a guerra. Quando forma um exército permanente, o que vai acontecer? Esse exército permanente, ele também recebe um salário, então os soldados vão receber salário e eles vão treinar todos os dias. Eles vão treinar estratégias de guerra, território, vão conhecer os inimigos que estão ali próximos. Se alguém entrar em guerra, eles já sabem como agir. E aí vai mudar um pouquinho. Ele só consegue isso quando ele tem dinheiro para pagar os salários, ok? O que a burguesia ganha com isso? A burguesia vai ganhar com os seus produtos e as suas moedas se transformando em objetos nacionais. O que é isso? O que significa isso? Significa, por exemplo, é uma coisa que a gente chama de monopólio, que faz parte do mercantilismo, onde um lugar passa a produzir determinados produtos que nos outros não pode ou que não tem em outros lugares. Aqui ele fala dos tecidos na região de Flandres, que são tecidos que só eram produzidos lá. A forma como eles produziam o tecido era única, ninguém mais sabia produzir tecido daquele jeito. Podia até ter tecido em outro lugar, mas não ia ser igual de Flandres. E aí passa, é mais ou menos assim, ter marca, ter grife. Ah, esse é mais bonito que esse, então esse vale mais do que aquele, e assim por diante, é mais bem feito e tal. Vou pegar um outro exemplo, a champanhe. A bebida champanhe, ela só é produzida na região de Champagne, porque é só com as uvas que dão naquele lugar. Aquelas uvas não crescem em outro lugar. Então, quando a gente vai no Ano Novo, Natal, estourar uma champanhe, não é champanhe aquilo. Aquilo ou é um prosecco ou é uma espumante. Que provavelmente a champanhe francesa é muito caro, a gente não tem nem condições de comprar aqui no Brasil. Por quê? Porque ela só é produzida lá, naquela região da França, com aquelas uvas que tem na França. Queijo da canastra no Brasil. Ele é um patrimônio, sabia que não pode ter queijo da canastra em outro lugar. Queijo da canastra é só o queijo produzido na Serra da Canastra, pelas pessoas que moram ali, que sabem os segredos de produzir aquele queijo. Se você for para outro país, queijo da canastra de Lisboa. Não vai ter. Não é queijo da canastra.
tá? É outro queijo, mas não é o da canastra, porque não foi produzido aqui. Isso é uma garantia de que os produtos são feitos no lugar pelas pessoas certas. Ele vira um objeto nacional. Moeda, a mesma coisa. A gente tem real, tem dólar australiano, dólar canadense, ien japonês, libra inglesa, pesos argentinos. Cada país tem a sua moeda. E ela tem todo a ver com a riqueza produzida no país, tudo mais, para estipular o valor da moeda. Ah, Sora, mas o dólar aceita em qualquer lugar, é uma moeda internacional. Se você tiver $1 e for no mercado comprar, a pessoa vai olhar e vai falar assim, eu não posso aceitar esse dinheiro. Por quê? Porque ela tem que fazer uma conversão, tem dólar turismo, tem dólar de compra, dólar de venda, dólar comercial, é muito complicado. Ela não vai aceitar aquele dinheiro. Então, embora seja uma moeda internacional de comércio, ela não serve para você comprar o lanche da cantina, assim por diante. Passa a ser um objeto nacional e isso vai dar bons lucros para a burguesia. Essas práticas em que o Estado intervém na economia faz parte do mercantilismo, tá? Que a gente vai estudar melhor. E essa concentração de todo o poder nas mãos do rei recebe o nome de absolutismo. Quem quiser escrever aqui na frente o que significa, é bem legal, porque a gente vai falar muito de absolutismo. Até o ano que vem vocês vão ouvir falar muito disso. O absolutismo nada mais é, o nome já fala, é um poder absoluto, é um poder total que o rei tem, tá? Então, o que nós vimos? Que primeiro, o rei ele vai ter um poder político. Por que ele vai ter um poder político? Porque ele tem a terra, ele pega a terra de volta e fala assim, agora quem manda nessa terra sou eu. Ele tem um poder administrativo, porque além dele ter a terra, ele passa a contar com uma série de funcionários que ajudam ele a administrar tudo aquilo. Ele tem um poder militar, porque o rei forma o exército, contrata pessoas e tudo mais para apoiar ele. O exército, ele é totalmente devoto ao rei. O rei manda, o exército faz. Ok? Ele tem um poder econômico, onde ele faz leis que beneficiam ou prejudicam determinados setores. Então, a função do rei é proteger a economia do seu país. Por último, ele vai ter um poder religioso, que eu vou falar mais para frente, não é como um papa, assim, não, ele é um outro tipo de poder religioso que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, ele tem um poder total. Ele manda em todas as esferas, ele manda em tudo. Ele tem um poder ilimitado e muitas vezes despótico. Opa, deixa eu grifar de novo aqui. Tá? O que significa isso? Ilimitado e despótico. Ilimitado é que não tem limites. Então, se lá em cima falava que na Idade Média o poder era limitado, agora não é mais. Agora ele tem dinheiro e ele tem condições de fazer tudo o que ele quiser. É ilimitado. E é um poder despótico. O que significa despótico? Muito autoritário e violento. Vou pegar um exemplo que vocês talvez conheçam da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem a Rainha Vermelha, que ela é muito brava, ela é muito autoritária. Ela manda e todo mundo obedece, né? Tanto que ela... Por que ela persegue tanto a Alice? Porque a Alice questiona. Tudo que ela vai fazer, a Alice pergunta por quê? Mas por que tem que fazer isso? Por que é assim? E um rei não é questionado. O rei fala, todo mundo tem que obedecer. Então, e ela era violenta, né? A frase dela é, cortem as cabeças, cortem as cabeças. E a todo momento ela pune as pessoas mandando cortar a cabeça. Era uma forma do rei também se manter no poder. Como o rei tem o exército, todo mundo tinha medo do rei, porque a qualquer momento o rei podia mandar matar, podia fazer uma guerra, né? Ele podia destruir realmente uma pessoa, assim, e isso aconteceu diversas vezes, de diversas maneiras diferentes, ok? O absolutismo e o mercantilismo vão ser parceiros, vão andar juntos, e isso só vai acabar quando o rei perde o apoio da burguesia. E começam, então, as revoltas, as revoluções burguesas. É matéria do 8º ano, tá? Tanto que eu nem grifei o resto do texto, já é matéria do 8º ano, essas revoltas, revoluções burguesas. A gente vai começar com revoluções burguesas na Inglaterra, no século XVII. Aqui a gente está no século XV, XVI,
Tá? Então, no século XVII, na Inglaterra, já tem revoltas burguesas. No século XVIII, a gente vai ter as revoltas burguesas na França. No século XIX, nós vamos ter revoltas burguesas na Itália, na Alemanha e na América, tá? No geral. E, por último, revoltas burguesas na Rússia, no século XX. Tá? E aí, hoje, a gente tem reis e tudo mais, mas esse rei já não tem tanto poder, já não governa como antes. Ele não é mais absolutista, ok? Vamos lá. A gente tem algumas perguntinhas. Que é essa que eu vou mandar para vocês. Elas são basicamente o que eu expliquei. Como pode ser analisada a aliança do rei com a burguesia. Então, a gente pode falar que era uma troca de favores políticos, porque a burguesia pagava, financiava essa organização e o rei conseguiu fazer tanto os funcionários remunerados quanto o exército permanente. Qual a vantagem dos dois? Né? O que eles ganham com isso? O rei tem dinheiro para financiar o poder dele e a burguesia conseguiu unificar tudo o que ela queria, unificou o território. Por que acontece isso? Porque você não pode ir de um país para o outro para fazer negócio, você não tem essa autorização. Você precisa de visto, você precisa provar por que você está indo. Começa a acontecer a mesma coisa. Tá? Se não tem território, se não tem fronteira, uma pessoa que mora num lugar e vai para outro comercializar, ela pode ir. Quando você tem uma fronteira, você de um lugar, para entrar naquele lugar, você tem que pedir autorização. Entendeu? Então, eu sou um comerciante de tecidos, mas aqui já tem comerciante de tecidos, desculpa, mas você não pode entrar para fazer comércio aqui. Certo? Então, você vai vender em outro lugar. Por quê? Para garantir que a produção daquele lugar seja vendida e não a de fora. É um protecionismo na economia. A unificação de moedas de pesos e medidas, porque cada um usava um peso diferente, usava uma medida diferente, então isso também prejudicava muito os comerciantes. Quando ninguém já sabia, na verdade, não tinha metro, não tinha quilo, não tinha nada, então cada um vendia do jeito que queria, então alguns conseguiam vender mais, outros menos, e aí tem uma unificação e isso vai melhorar também. E mais segurança, né? Por exemplo, legislação de bancos, o que o banco pode fazer, o que o banco não pode fazer, juros, lucro, então tudo isso foi estipulado pelo governo, ok? E a centralização política nada mais é do que concentrar poderes nas mãos do rei. Político, militar, econômico, administrativo, tudo nas mãos do rei. Isso é centralização política. O rei manda em tudo e todo mundo obedece, ok? Vamos correr aqui, a gente vai falar agora de Portugal e Espanha e a semana que vem a gente vai falar da França. Portugal e Espanha foram diferentes, tá? Dentro desse processo e a gente tem os dois países que surgem primeiro, por isso que eles estão primeiro aqui. Qual vai ser a grande diferença? Eles foram os últimos a europeizar, ou seja, se tornarem europeus. E por quê? Porque durante muito tempo eles foram invadidos pelos muçulmanos. Tá? Então, a Península Ibérica, isso aqui é uma península, não sei se vocês já estudaram península, mas é uma porção de terra que tem água por 3 lados aqui. Esse mapa é do século XI, né? 1100. Mostra essa ocupação dos muçulmanos aqui na península, ok? O que acontece? Os outros países, os reinos da Itália, da França, da Inglaterra, da Alemanha e tudo mais, quando eles começam as cruzadas, as lutas deles vão ser lá no Oriente, em Jerusalém, na Síria, na Jordânia, na Grécia, na Turquia, nas regiões lá do Oriente. Então, eles vão sair dos países deles, vão lutar lá, tá? Porém, Portugal e Espanha, que não eram Portugal e Espanha ainda, mas ali na Península Ibérica, essa região, ela sofreu a invasão dentro do território europeu. Então, esses muçulmanos, eles saíram aqui do sul, né, do mapa aqui, no norte da África, entraram pelo sul, ali pelo Estreito de Gibraltar, com embarcações, porque ali dá para fazer navegando assim, um barquinho, dá para passar, e chegaram ali, onde seria hoje a Espanha, o sul da Espanha. Eles vão tomar praticamente metade do território. O reino de Astúrias, ele vai ficar ali no norte, protegido, é uma área montanhosa, eles vão ficar ali protegidos e tudo mais. Porém, no século XI,
né, exatamente onde a gente está mostrando aqui no mapa, esse califado de Córdoba, califado é um reino muçulmano de Córdoba, reino islâmico, ele vai começar a entrar em crise, tá? Problemas políticos de divisão de terras, eles vão entrar em crise e vão acabar enfraquecendo. Toda vez que você tem um lugar que descentraliza, ele fica mais fraco, tá, pessoal? Porque você começa a ter vários governantes, ele fica fraco. Quando você tem uma centralização, com uma pessoa só governando um território, ele fica mais forte. O que aconteceu é que os herdeiros dos reinos de Astúrias, do reino de Leão, não vou falar Portugal ainda porque ele pertence a Leão, Leão, Castela, Navarra, Aragão, Barcelona, vai começar então uma guerra santa para retomar o califado aqui, essas terras que estão com o califado de Córdoba. Como que é feito essa retomada? A partir de casamentos, política de casamentos, casando um rei com outro rei, com outra rainha, né? Um herdeiro de um reino com o herdeiro de outro reino e assim por diante, casando entre as famílias, eles vão conseguir ampliar o território. Pode ver que do primeiro mapa para o segundo, Barcelona já não existe. Provavelmente o reino de Aragão assimilou Barcelona ali e passa a governar toda essa região, certo? Que mais? Aí a gente vai falar um pouquinho de Portugal. Portugal foi uma concessão, ele foi um condado, tá vendo que ele é bem pequenininho aqui? Ele foi dado pelo reino de Leão, aqui ó, Dom Afonso VI, a um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. Isso foi no século XI. Esse Henrique de Borgonha, ele tinha um objetivo. Tá? Ele ganhou essa terra com uma missão: expulsar os muçulmanos das terras de Portugal. Tá? Era um estado portucalense, na verdade, chamava. O que ele faz? Ele começa a sua expulsão e ele consegue expulsar os muçulmanos daquela região. Tá? Ele vai morrer, porque todo mundo morre, aí o filho dele vai assumir o governo. E esse filho dele, o Afonso Henrique, continua essa expansão e vai declarar a independência do reino de Leão. Então, eles eram um condado, ele era um nobre que ganhou uma terra, um feudo, um título de nobreza, e esse feudo vai se tornar independente. E aí surge Portugal. Por isso que Portugal foi o primeiro país a surgir. Ele surge de uma doação de terras, depois dessa doação de terras, eles se tornam independentes, tá? E aí ele continua o processo de reconquista e em 1147 Portugal surge quando ele toma Lisboa. Então, na hora que eles conseguem tomar Lisboa, nesse processo de reconquista, começa a surgir Portugal. E aí a gente já tem aqui o tamanho de Portugal inteirinho. Lisboa fica mais ou menos aqui, ó, um pouquinho para baixo aqui, ó. Fica Lisboa, e quando eles tomam Lisboa, eles conseguem formar, então, o reino de Portugal, tá? E Portugal se torna o primeiro país a existir na Europa como Estado nacional, tudo bonitinho, com um rei governando, o Estado centralizado, com uma burguesia que vai surgir logo, logo, ainda não, mas vai surgir uma burguesia logo, logo. E na apostila passada, que a gente falava por que Portugal foi o primeiro país a surgir, exatamente por isso, porque Portugal foi o primeiro, porque Portugal foi o primeiro a partir para o mar, porque foi o primeiro país a surgir. E a Espanha? Como que foi que surgiu a Espanha? Porque a Espanha foi logo em seguida, mais ou menos. Portugal surgiu no século XII, a Espanha surgiu no século XV, tá? Foram aí 300 anos depois, foi o segundo país a surgir. Ele surge também de um casamento, vai ser um dos casamentos mais importantes da história da humanidade. Tá? Ele vai ser importante por quê? Porque ele fez com que formasse a Espanha. Foi um casamento entre Isabel e Fernando, eu acho que é Isabel de Castela e Fernando de Aragão, ou Fernando de Aragão, sei lá, não lembro, em que uniu os reinos de Castela, Leão e Aragão. Tá? Dessa união, eles vão unir todo o exército, e aí sim eles conseguem expulsar de vez aqui. A Espanha surge quando a cidade de Granada, que era o último lugar muçulmano, foi conquistado, isso em 1492. É essa região aqui. Opa! Essa região aqui. Ok? Não fica marcadinho.
Quem assistiu Assassin's Creed, por exemplo, ele aparece lá, Granada, 1492. O filme ele se passa no meio da Guerra de Reconquista. 1492 é o ano que Colombo chega na América. Foram os reis Fernando e Isabel que financiaram a viagem do Colombo para a América. Tá? Eles acreditaram na ideia do Colombo, financiaram. Então, no meio da Guerra de Reconquista, eles vão financiar essa viagem e isso vai trazer muita riqueza para eles, porque eles vão acabar descobrindo a América. Ok? E aí surge a Espanha. Por último, a gente tem um probleminha em Portugal, e a gente vai ver um pouquinho a Revolução de Aves, é uma matéria bem chatinha, bem complicada. Eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender, tá? Mas são problemas que Portugal vai ter, principalmente na sucessão do trono. Em 1383, 200 anos depois de surgir, ele vai ter um problema de sucessão de trono. Então, eu vou tentar explicar para vocês poderem entender. Assim, ó. Tinha um rei português. E esse rei português tinha 2 filhos. Um menino e uma menina. Devia ter mais filhos, mas enfim, vamos trabalhar só com 2. Tá? A filha se casou com o herdeiro de Castela. E o filho estava lá governando, ia governar Portugal. Mas o filho dele morreu. E aí, quando esse rei morreu, o herdeiro mais próximo era o neto, filho dessa filha dele. Só que esse neto era filho do rei. Estou errado. É a filha do rei de Castela. Então, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que Castela e Portugal, muito próximos. E aí, se um rei de Castela passasse a governar o rei de Portugal também, ele ia unir os 2 reinos e ia virar um reino grandão. Ok? Só que, para a nobreza, isso não era um problema. Porque eles já tinham esses laços familiares com os castelhanos, com esses espanhóis, para eles ia ficar a mesma coisa. Mas para os comerciantes e o povo pequeno, comerciantes são burgueses, povo pequeno, camponeses. Não gostaram nada da ideia, porque eles não queriam fazer parte de Castela. Eles queriam, porque assim, lá isso é muito forte. Português é português, espanhol é espanhol. Línguas diferentes, culturas diferentes, é tudo diferente. A Espanha ela tem um grande problema, porque como ela foi formada a partir de vários reinos, até hoje alguns desses reinos brigam com a Espanha e querem a separação, tá? Região de Navarra, eles têm um problema, a região de Barcelona, eles têm problema, País Vasco, eles têm problema, alguns reinos, Galícia, eles têm problema, são vários reinozinhos que se juntaram para formar a Espanha e agora eles querem se separar, tá? Então, eles têm problemas até hoje. Então, Portugal e Castela, eles não gostaram muito da ideia de unir. Então, o que eles fizeram? Uma grande rebelião contra esse rei, esse menino assumiu o trono, esse neto desse rei assumiu o trono. Para isso, eles foram buscar um herdeiro e encontraram essa pessoa aqui, ó. Dom João, o mestre de Aves, por isso que chama Revolução de Aves. Mestre de Aves é um título de nobreza. Esse Dom João era irmão do rei. Só que irmão não herda trono, pessoal. Quem herda trono é filhos e netos. E aí houve uma revolução, foram 2 anos de tiro, porrada e bomba, de guerra mesmo. E aí esse Dom João consegue assumir o governo português e acaba com o problema. Tá? Portugal continua na mão dos portugueses e o reino de Castela continua lá quietinho, sem poder pôr as mãos em Portugal. Portugal vai ter alguns problemas ainda, a gente vai ver, mais para frente vai ter um outro problema muito parecido, que o herdeiro vai ser um herdeiro espanhol, tal, e isso acontece por causa dos casamentos, tá? É uma historinha complicada, eu nem grifei o texto porque é muito complicadinho de entender, mas o que vocês têm que entender? Primeiro, como que era dividida essa sociedade portuguesa? Igualzinha às outras. Eu tenho uma nobreza, tenho uma burguesia e tenho uma população de camponeses. Então, ela é igualzinha a todos os outros lugares, ok? Vou mandar depois essas respostas. Qual grupo permitiu essa centralização do poder? Burguesia, né? Como foi falado desde o início, a burguesia, com o dinheiro dela, passa a financiar esse novo rei, esse Dom
Dom João, mestre de aves, financia uma guerra, um apoio militar, faz com que haja uma população, quando o rei tem um apoio do povo, o rei normalmente ganha. Tá? Quando o povo apoia o governo ganha. Quando o povo perde, ele não ganha. A não ser que ele tenha um exército muito forte, que ele possa usar o exército contra o povo. Mas aí é outro tipo de governo, aí é uma tirania ou uma ditadura. Mas quando você tem o povo que pega em armas também, nem que seja pau, pedra, foice, enxada, qualquer coisa que ele tenha na mão, e ele lute, o rei ganha. Então o rei vai ter tanto o apoio da burguesia como do povo, certo? Mas isso tudo eu vou mandar para vocês. Vou interromper o compartilhamento, tem algumas mãozinhas levantadas. A Gi, que é a primeira que aparece para mim. Gi, pode perguntar. Sora, então, eu não entendi um negócio. Mercantilismo e mercantilização não é quase a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Mercantilização é eu transformar algo, um produto que possa ser vendido. Por exemplo, quando a gente estudou lá na Reforma Protestante, a mercantilização da fé. Quando eu pego a fé e eu consigo transformar ela em produto para ser vendida. O mercantilismo é uma prática, ela é uma doutrina econômica com várias características, ela é bem complexa, que a gente vai ver na próxima, provavelmente, se Deus quiser, vai ser já na aula presencial. A Pietra compartilhou uma tela. A gente vai ver isso, se Deus quiser, vai ser presencial, e aí eu vou fazer alguns esquemas para vocês entenderem. O mercantilismo é uma prática, ela é uma doutrina, ela tem muito mais características, tá? Mas são conceitos bem próximos, sim. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então eu vou abrir para o João. Calma aí, Léo. Tem que levantar a mãozinha azul, Léo. Senão não ouço, não vejo. Fala, João. Então, você falou da Revolução de Aves, né? Ali no finalzinho. Então, eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Então, quando Dom Fernando morreu, o trono português ficou vazio. Mas ele não tinha um filho, né? Então, eu acho que o filho dele já tinha morrido. Por isso que ele não tinha herdeiros. Daí, o herdeiro mais perto era o neto, né? Isso. Daí era... Que estava lá em Castela. Isso. Só que daí o Portugal e Castela não quis fazer um acordo, né? Eles não acharam interessante o acordo, né? Exatamente. Era a mesma coisa de repente, ter um rei no Brasil, um rei na Argentina, e de repente falar assim, agora vocês vão ser governados pelo rei da Argentina. Mas o que tem a ver? Ele não é brasileiro. Por quê? Aí deu esses problemas, certo? Por isso que eles não aceitaram. Tá bom. Certo? Isso daí, tipo assim, a Revolução de Aves vai ter alguma coisa, tipo assim, parecida na prova ou não? Não. Como é um assunto bem complicado, eu não coloquei na atividade, não coloquei nada. Tá bom? Fiquem tranquilos com isso. Porque ele é complicado de entender, sim, eu sei. Então não precisa vocês saberem muito. Tá? Você quer falar, Luca? Deixa eu ativar seu microfone. Depois é o Léo. É a mãozinha azul, né? Eles fazem o emojizinho no dedinho. É que eu não sei onde é a mãozinha azul. Eu também, o meu não aparece mão azul porque eu sou a anfitriã, né? Eu não preciso pedir a palavra, eu que comando. Então, para mim, não aparece. Oi? Você aperta participante. É só participante. Deve aparecer levantar a mão. Ah, entendi. Tá. Agora eu só aparece baixar a mão. Eu consigo baixar a mão de vocês. Por exemplo, vou abaixar o do João, que o João já falou, quer ver? Pode falar, Luca. Pastora, quando a gente estava falando da centralização do poder, a burguesia precisava da ajuda do rei. Mas se a burguesia não quisesse a ajuda do rei? Ela tinha que ter a ajuda do rei. Por quê? Porque vamos supor, se o rei ele não põe regras de comércio e de economia, cada um faz o que quer. E a hora que cada um faz o que quer, alguém vai ficar em desvantagem e vai perder dinheiro. Entendeu? Então eu vou pegar um exemplo para vocês poderem entender. Uma lei de protecionismo.
Por que que o produto importado, um perfume, por que que um perfume importado é mais caro do que um perfume nacional? O perfume francês é mais caro do que o do Boticário. Por quê? Porque o perfume do Boticário é produzido no Brasil com matéria-prima brasileira. O governo ele tem que garantir o emprego dos brasileiros. Então, ele vai garantir que esse produto continue sendo produzido. Aí, a pessoa vai olhar o preço. Poxa, um custa 100, o outro custa 500. Qual que eu vou comprar? O de 100. Então, se todo mundo comprar o de 500, vai ter gente perdendo emprego no Brasil. Entendeu? Então, o que o governo faz? Uma lei que protege uma economia nacional e força a população a comprar o produto nacional, tá? Se você for para a França, esse produto vai ser mais barato, porque ele não tem a taxa de importação. Por isso que, para nós, todo produto importado é mais caro, porque a taxa, o imposto de importação é mais caro. A não ser que seja um produto essencial. De repente, um remédio que é produzido fora e aí não é produzido no Brasil. E é uma coisa que as pessoas precisam, porque senão elas vão morrer. Aí, esse produto, o governo tira o imposto ou ele diminui o imposto e aí barateia, as pessoas podem comprar. Se não tiver esses ajustes do governo, vira uma bagunça e sem regras nenhuma, cada um faz o que quer, aí tem gente que vai ficar muito rico e tem gente que vai ficar muito pobre e vai falir, entendeu? Então, foi muito bom para a burguesia, sim, esse apoio do rei e esses acordos econômicos que eles vão fazer, tá bom? Mais alguma dúvida? Vou passar a palavra para... Ô, Léo, você quer falar? Quer? Deixa eu abrir seu microfone, então. Deixa eu achar aqui. Léo? Ô, Pro, eu tô com dúvida que você falou assim, que tem algumas coisas, igual o champanhe, que não pode ter em outro país, porque é feito, a uva que usa é da França, e só tem lá. Então, eles não podiam importar, meio que pegar daquele país e transformar, levar para Pode, pode. Se você comprar importado, pode. Aí é a mesma dúvida do Luca. Tudo que é importado é mais caro. Então, se você quiser comprar aquele produto que é de lá, você vai ter que pagar o valor dele. Vai ser mais caro, entendeu? A champanhe, sei lá, o queijo que eu citei o exemplo do mais, vai ser vendido no mundo inteiro. Ele vai ser vendido. Só que ele vai pagar o preço correto dele, né? Então, essas coisas que são meio exclusivas, ela vai ser sempre mais cara. E aí você vai no mercado, você vai ver lá, puxa, uma garrafa de bebida custa, sei lá, R$1.000. E a outra custa 50 porque é feita aqui em Jundiaí. Você vai comprar de 50 de Jundiaí, entendeu? A não ser que você tenha dinheiro para gastar. Tem gente que é rico, que tem muito dinheiro e vai gastar mesmo. Ou vai para a Europa e traz de lá. Comprar lá. Comprar lá não significa que você pode entrar sem pagar imposto. Tem que pagar imposto também quando entra. Tá bom? Tá bom. Por isso que tem as maracutaia, por exemplo, para você comprar um celular nos Estados Unidos, você tem que trazer ele fora da caixinha, com um chip já meio que usado, para não caracterizar que você comprou para vender no Brasil, por exemplo. Tem uns macetes, mas é para tentar enganar o governo e não pagar o imposto, entendeu? O Nicolas tinha levantado a mão, não quer mais falar, Nicolas? Então, Giovana de novo. Não, Sora, é que assim, ó, eu ainda... Por quê? Por que tem que ter essas maracutaias? Às vezes as pessoas só querem trazer porque elas querem comprar mais barato, só isso. Então, só que assim, o governo, ele ganha dinheiro com isso. Teoricamente, vamos imaginar um mundo sem corrupção. Todo o dinheiro de imposto que é pago, ele reverte em serviços. Então, quanto mais dinheiro entra, mais serviços a gente vai ter. Melhores serviços a gente vai ter. Se o governo libera para você ir para os Estados Unidos e trazer o que você quiser sem pagar imposto, todo mundo vai fazer isso e gera uma crise. Por quê? Que é igualzinho a história do perfume. Ué, eu vou lá, eu compro sem impostos, não pago imposto e entra.
E aí a pessoa que produz perfume no Brasil vai perder dinheiro, vai perder emprego, vai ser um monte de gente demitida, muita gente sem emprego, não tem salário para gastar, a economia inteirinha quebra, certo? Então, assim, para nós, a gente também pensa isso, todo mundo pensa isso. Poxa, por que eu não posso ir lá e comprar e trazer os produtinhos e tal, sem, né, precisar fazer maracutaia para não pagar imposto e tudo mais. Só que você está pensando em uma pessoa só, é só você que vai. Imagina quantas pessoas viajam todos os anos para outros países, trazem produto e não pagar o imposto. É muito dinheiro, é muita coisa. Quando você pensa só em você, é uma coisa. Ah, você foi lá e gastou, sei lá, 5 mil, 10 mil dólares só e trouxe. Quando você multiplica isso pelo tanto de viagens que são feitas, são milhões de dólares, milhões de reais que vai entrar em impostos, entendeu? Então, não dá. Uma coisinha ou outra, você até consegue enganar o governo, mas tem coisa que não dá para enganar, não. Tá bom? Tem que pagar imposto. Não adianta. Entendi. Mais algum? O João tinha levantado a mão. Agora uma pergunta rápida. Então, toda sociedade portuguesa tem que ter burguesia, nobreza e o que mais que você falou? Vamos lá. Toda a sociedade da época. Na época, sim. Todos os reinos, todos os lugares. Vai ter nobreza, igreja, burguesia e aí vai ter dois tipos de trabalhadores. Trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Tá? Vamos lá. De novo, o que muda? Na Idade Média, eu só tinha clero, nobreza e camponês, só. Com a cidade, vai surgir mais dois. A burguesia, que é rica. E o trabalhador urbano, é o cara que mora na cidade e faz todo tipo de servicinho. Às vezes, ele às vezes até vende, mas ele vende o produto de outra pessoa, trabalha na lojinha, trabalha com limpeza, trabalha na confecção de alguma coisa, mas ele trabalha para um burguês. O burguês é rico, ele é pobre. Então, você tem o clero lá em cima ainda, a igreja ainda está no topo, depois ela muda, mas a igreja está no topo. Tem a nobreza, o rei, os nobres e tudo mais. Tem a burguesia rica, tá? Tem o trabalhador urbano e, por último, lá, o camponês. No caso do Brasil, vamos ter escravos, por último, lá embaixo, tá? Porque né, essa matéria que nós estamos estudando já tem Brasil, né? O Brasil já está surgindo aí, a gente já sabe. E aí, oi? Tipo assim, o absolutismo seria um poder absoluto do rei, né? Isso mesmo, ilimitado. Ele pode tudo, ele faz tudo. É um poder que ele tem direito. Entendi. Vocês vão ver que isso vai ter consequências seríssimas que a gente vai estudar nas próximas aulas. Esse poder que o rei pode fazer tudo que ele quiser e tudo mais, exatamente por causa disso que ele cai. Esse poder vai subir muito a cabeça. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Não? Podemos nos despedir. Sei que vocês estão com fominha. Tá bom? Então, ó, de olho na agenda Edu, com todos os meus recados, com resolução de atividades, com prova, com gabarito da prova, tudo. Olhem as notas de vocês, se ficaram de recuperação, aguardem que eu vou mandar uma atividadezinha para recuperar essa nota, tá bom? Beijos, qualquer dúvida que vocês tenham, manda na agenda Edu, manda lá no Moodle que a Pro responde. Certo? Tchau, Sora. Semana que vem, beijos para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.